Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranã. Está começando o quadro Memória Positiva, no oferecimento de temperos Pilão Mineiro. Hoje, a minha prosa, eu vim até a casa do senhor Gentil, para a gente conhecer um pouquinho da história dele, uma pessoa muito querida em Capelinha, e nós iniciamos, então, o Memória Positiva. Senhor Gentil, obrigado por me receber aqui na casa do senhor. Diz que o senhor tem muita prosa para o senhor me contar aí, eu estou querendo saber de tudo, viu? Eu tenho algumas. Assim, tem algumas, né? Mas muita é capaz que eu não tenho. Muita, não? Eu já estou bem idoso e já esqueci de alguma coisa. Senhor Gentil, o senhor está com quantos anos hoje, senhor Gentil? 96. 96, que bênção, hein? Uma bênção, graças a Deus. Senhor Gentil, o senhor nasceu em Capelinha mesmo? Não. O senhor nasceu não. Onde? Quer dizer, que eu nasci na zona rural. Na zona rural? Onde? Fanadinho. Fanadinho? É. Olha, e o senhor vem de uma família de quantos irmãos? Quantos irmãos o senhor teve? Comigo, né? É isso. 10. São 10? É. Família grande, hein? Família grande. E como é que foi? O senhor ficou quanto tempo morando lá no Fanadinho? O senhor ficou muito tempo lá no Fanadinho? Eu fiquei lá até os 16 anos. Até os 16? É. E como é que foi a infância lá, seu Gentil? Foi muita luta, muito trabalho? Muita luta. Nós veio de uma família muito fraquinha. Era uma família pobre? Pobre. É? Então nós vivia da mandioca. Mandioca? É. É? Nós plantava, a terra só produzia mandioca. Uhum. Aí nós lutava, fazia farinha, trazia na feira para vender farinha, para comprar o feijão, o arroz, o açúcar. Não tinha açúcar, rapadura. Rapadura. É. Uhum. E o tocinho. Uhum. E eram só de dizer para você aí, era uma vida sofrida. Sofrida, né? Sofrida. O senhor praticamente não teve infância, aquelas infâncias de brincadeira que muita gente teve. O senhor não tinha tempo para isso não, né? Não, tinha não. Brincadeira, então o senhor não lembra? Não, brincadeira. Começou a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar cedo e com responsabilidade, porque meu pai, ele morreu muito novo, quer dizer, ele tinha uma ferida que não cicatrizava. É? É. E é só uma coisa. Naquele tempo era remédio, mas era de raiz. Não tinha médico assim, nessa época. E ele veio final com 56 anos. Morreu com 56 anos? É. Novo, hein? Novo. E a mãe do senhor viveu mais tempo? Minha mãe morreu com 67. 67. É. E lá, o senhor ajudava muito? O senhor era qual lugar? O senhor era o mais velho? Era o do meio? Era o mais novo? Era do meio. Do meio, né? É. Uhum. Quantos homens e quantas mulheres, seu Gentil? Entre os filhos? Era 6 homens. E 4 mulheres? Não, era 11. Era 11? Era. 5 mulheres? 5 mulheres. Ah, tá. Então era 10 sem contar o senhor, né? 11 com o senhor. Aí o senhor ficou lá nessa lida, trabalhando lá, trazendo. E qual lembrança que o senhor tem dessas vindas em Capelinha? Vinha trazendo a mandioca, era no burro? Era num burro, num cavalo. Cavalo, animal, né? burro, animal, né? Trazia farinha, fazia farinha, trazia na feira. Uhum. A feira era na praça ali, né? Onde é a Praça do Povo hoje, né? Era.
Acho que foi antes daquela, era um mercado Era, que tinha no centro. tinha um mercado ali No centro, na Rua das Flores ali, Na não Rua das tinha? Flores, Na Rua das Flores. É. Aham. E era até era no tempo do que mandava aqui em Capelinha, chamava Jacinto, tinha pedido Jacinto José. Jacinto José. Aham. É. E aí o senhor trazia essa mandioca. O senhor, em alguma fase da vida, chegou a faltar alguma coisa? Chegou a passar necessidade? Não. Fome não, mas falta de alguma Falta coisa. de alguma coisa passava, né? Passava. Aham. E o que o senhor lembra daquela capelinha daquele tempo, seu Gentil? Eu lembro que eu vinha, mas meu pai, que ele trazia, da roça, trazia. Eu já tinha, nessa época, uns 9 anos. Uhum. Eu punha. Naquele tempo era cangaia e balai, né? Aham. Ele punha aqueles trenzinhos que tinha lá, que pudesse vender, mas era muito pouco, porque era farinha mesmo. E farinha dá um trabalho para fazer, né, seu Gentil? Senhora, a farinha era Trabalhosa, né? trabalhosa. E daqui nós não tínhamos o preparo para poder. Era relado no ralo, assim, ó. No ralo, né? No ralo. Aham. Para poder. Aí depois imprensava aquela prensa assim, de madeira. Sim. Agora, não, mas eu não contei, eu sei como é que relava ela. Não. Pode me contar que eu quero saber. Tinha um negócio lá na centro, chamava molinete. Molinete. É. Agora tinha uma corda feita de couro de boi, esses tempos. Uhum. E aí tinha a roda. Passava aquela corda em cima da roda e ficava 2 homens e ligava lá no molinete. Uhum. E ficava 2 homens tocando aquela roda e o molinete rodando e uma pessoa lá chegando a mandioca lá. Para ralar. Pra ralar. Uhum. Era um serviço pesado, né? Era pesado. E geralmente a gente ficava, meu pai vinha, trazia, nós ficávamos na roça, meu pai vinha, trazia farinha na cacunda, numa cangaia, né, quer dizer, nos balaios, né? Trazia aquela farinha na feira, vendia e tinha porque essa farinha tinha que comprar de tudo. Ela que tinha seu sustento, né? Com o dinheiro dela, né? Com o dinheiro dela. Nesse tempo que o senhor passou, e aí passou os 16 anos lá, o senhor ficou trabalhando esse tempo. Depois disso, o senhor chegou a trabalhar para mais alguém? Como é que foi a vida, a sequência? Aí eu com 10 anos, não foi foi com 13 anos. Ah. Eu tinha um homem que vinha de São Paulo buscar a gente aqui para trabalhar em São Paulo. É. E meu pai morreu muito novo, muito velho, quer dizer, muito novo, mas fraco. E a gente não tinha assim um conforto, né, que sem o pai. Não é uma roça, um lugar que produzia quase nada. Uhum. Aí a gente trazia a farinha, vendia aquela farinha, tinha que comprar quase de tudo, que só produzia era farinha mesmo. Uhum. E comprava uma cabeça de boi. Cabeça de boi? Pra quê? A cara tinha cabeça de boi, assim, para levar para comer. Era cabeça de boi? Cabeça de boi.
que eles vendiam lá Aham. nos açougues. E a gente tirava na cabeça do boi, a gente tirava aquele couro que vinha na cabeça do boi para fazer a precata, para poder não ficar pisando. Eu trabalhava muito novo e trabalhava naqueles sítio que tinha Aham. mais. Era do couro da cabeça do boi que fazia precata para calçar? A cor da cabeça do boi, tirava, dava um par de precata, um lado da cabeça e o outro. Olha Tirava só. aquele couro e coisa aí tirava lá na parte lá para passar lá a correia, Protegeu o pé. proteger o pé e um no meio do dedo assim para Uhum. segurar ele no pé. Uhum. E trabalhava por que era forte na região, com nessa época que eu fui criado, com 9 anos, eu saía com a enxada na cacunda, mas meu pai, para poder ir lá nesse que era era o forte da região, Fanadinho. Sim. O senhor lembra o nome dele? Eu chamava Bastião Cordeiro. Aí o senhor ia com o pai do senhor trabalhar para ele lá, a dia. A dia, Uhum. para ele lá, a dia. E então, logo ele não deu mais para viver, morreu. Aí eu pensei a vida assim. Tinha um homem que vinha de São Paulo buscar a gente aqui em cima de uma picape. Uhum. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou embora para São Paulo. Com 18 anos, 16 anos. 16 anos. E subi em cima dessa carroceria dessa picape e fui com esse homem. Quando deu 2 horas da manhã, ele falou, agora tem uma parada aqui para 1 hora mais ou menos de descanso. Uhum. A gente descia da picape e deitava lá no chão, mesmo que não tinha nem coberta, que não tinha. E aí, quando falava mais ou menos que chegou naquela hora, ele gritava, está na hora, todo mundo aprumar que está na hora de nós seguir a viagem. Uhum. E tem uma parte aí que até não é assim da história, não, mas aí um cara também junto e ele viu uma sariema, passou assim, correndo, ele correu para pegar a sariema, aí o homem deu embora e ainda largou esse homem no deserto da Chapada. Largou ele para trás? Largou ele para trás. Olha só. Um lugar que não tinha casa, não tinha nada. Uhum. E essa chegada lá em São Paulo, o trabalho lá era o quê que o senhor fazia? O trabalho lá era enxada. Era na enxada? Na enxada. Na fazenda lá, era uma fazenda de uns 80 pessoas. E tinha 8 pessoas divididas para vigiar essas 80 pessoas. Tinha 8 homens que só ficavam andando. Vigiando? Vigiando. Uhum. E se a gente estivesse meio atrasado do outro, moço, tem que acompanhar ele, não pode. Você está ficando para trás, tem que acompanhar, não pode. A sua correndo e eu na enxada para acompanhar, para chegar lá. Quando ficava lá cortando na enxada. Aí batia a sede na gente. Quando
o servente da água chegava com a vasilha d'água já perto da gente, a água já acabava, porque já tinha, era assim muita gente, né? Sim. E voltava para buscar essa água longe. Quando chegava na gente estava quase morrendo de sede. Porque a gente tomava um copo na água assim, não podia tomar muito, mas não tinha o tanto de beber. E assim não sobrava para os outros. E o pagamento? Era um valor que compensava? O pagamento foi com a combinação que aqui eu não fez combinação nenhuma, foi para São Paulo, né? Ah, O pagamento era na fazenda lá, era um ano de prazo. pagava com um ano? Um ano de prazo. Que isso? Então não era mês a mês, não? Não recebia salário todo mês, não? Não, era com um ano. E aí, quem não aguentou, saiu fugido da fazenda. Sem receber? Sem receber, que trabalhou, às vezes, 3 meses, não recebi aquele sofrimento. Com um irmão meu mesmo, desapareceu, que eu nem nunca mais vi ele. O irmão do senhor sumiu? Sim, sumiu. Era a turma uma turma aqui de 6, mais ou menos, que foi nessa viagem. Saiu meu irmão e mais uns outros 2, que eu nem recordo o nome desse também, que saiu junto, que eles E desapareceu? O senhor nunca mais viu? nunca mais vi. E aí, o que aconteceu com eu e outros que ficou, que aí dormia preso, tinha um que dormia na porta, assim, Vigiando? Vigiando, e não tinha esse negócio de banheiro, não tinha nada. A gente saía, vontade de fazer o xixi, aí tinha que falar aqui, aonde você vai? Não, eu estou precisando de ir, eu estou fazendo na roupa. Aí ele, 5 minutos. Se passar de 5 minutos, eu vou a casa. Olha só. Então era um trabalho escravo mesmo, né? Era um trabalho escravo. E fiquei um ano lá nessa fazenda. E recebeu no final de um ano? Não, o que aconteceu? No dia que os outros que tinham ido primeiro que eu, de Capelinha, de outros lugares aí, já tinha feito o tempo de 1 ano e 2 meses, que tinha 2 meses que tinha um nome lá, era uma relepa. Relepa que chamava? Chamava relepa. Ó. Que era para pagar algum dia que você não trabalhou, que às vezes estava doente. E tudo levava aqui tudo na fazenda lá na conta. Se a gente tivesse ficado vamos dizer, 1 semana doente, aí a gente falhava o serviço. E era 1 ano e 2 meses que a gente tinha que ficar na fazenda, né? Aí, quando os outros que tinham ido primeiro, a turma que já tinha ido primeiro, que chegou, que conseguiu vencer, o 1 ano e 2 meses, eu estava com 6 meses de serviço na fazenda, na outra fazenda. Certo. E eu pedi o gerente lá se eu podia ir lá onde é que ele estava fazendo o acerto. Ele falou, você pode ir, mas você não vai dar à noite. Ah, não, porque senão fica tarde. Eu falei, não, mas é porque tem uns amigos meus, uns parentes meus que estão lá e eu preciso ver eles, mandar falar algum recado para minha família.
Aí sabe o que eu fiz? De lá, quando terminou a sexta, já estava escurecendo, já bem a boca da noite. De lá eu não voltei mais lá para a fazenda, não. Parti no meio do Acalipau, correndo. Correndo no meio do Acalipau, e caindo, levantando e coisa. Quando deu 10 horas da noite, eu saí assim, um lugar assim. Um povoado? Não era assim mesmo povoado, uma fazenda assim, mais assim, que tinha, é, tinha criação. Uma estrutura maior. E os cachorros veio doido, eu subi em cima da cerca do curral. Aí o homem veio. Aí, o que está acontecendo com o senhor na hora dessa? Aí eu estou viajando e perdi o horário. Já menti para ele, para me castigar também. Perdi o horário, então estou aqui uma hora dessa, pedindo, até pelo amor de Deus, um recurso para mim. Ele falou, você espera aí 10 minutos. Aí depois veio o gerente, o chefão dele lá, e falou, vou arrumar um lugar para você dormir. Aí levou assim, tinha um paiol de milho, cheio de milho. Uhum. Pôs eu para dormir em cima num monte de milho, com casca, né? Uhum. Aí quando foi de manhã cedo, eu já que perdi a noite quase que não dormi, porque dormi falando de hora, e de manhã cedo, e dormi em cima de uma tábua para amanhecer o dia. Mas fui e peguei. Aí ainda estava na fazenda, na enxada, né? Já estava trabalhando na enxada já ainda. E aí eu falei, não, vou. Não, que eu errei aqui, que já tem muitos anos. Eu saí num sítio, aí eles me socorreu lá e quando foi no outro dia, ele me perguntou se eu sabia apanhar café. E eu falei, tudo que der serviço na minha vida, eu já fiz. Aí eles pôs eu numa rua separada para ver Se o senhor rendia serviço. se eu rendia serviço. E para apanhar o café que estava em cima do pé e caísse no chão, tinha que catar tudo. Aí quando foi à tarde, que foi aí que deu a hora de largar, aí o fiscal lá da fazenda olhou minha rua e tudo. Aí que chegou lá no chefe lá e falou, ó, o Gentil, ele é caprichoso, ele apanha que cai no chão, do pé e o que cai no chão ele apanha direitinho. E ele é caprichoso. Mas aí ele me pagou lá, já me deu um adiantamento lá para me ficar na fazenda. E o que eu fiz? Quando foi à noite eu fugi da fazenda. Também? Fugi. Fugi da Cundiri. Fugi porque eu vi que o trem lá ia ficar pior para mim, que os outros ficou eu sozinho lá para fazer tudo que precisava na fazenda. Fugi, montei no meio de uma calipala assim, tô caindo, levantando, tô caindo, levantando.
Quando esse dia eu achei que só me deu uma pousada mais melhor, né? E aí eu fiquei lá nesse outro, era um sítio, e eles viajavam e eu ficava com as crianças deles, eles tinham 3 crianças sozinhos. Eu saía, ele e a mulher para ir na cidade, e eu ficava com as crianças. Aí com esse lá eu fiquei uns 2 anos. 2 anos? É. Aí ele acertou comigo, me pagou e tudo. E eu, como o risco do dinheiro, ele pagou direitinho, eu marrei as pernas da caixa assim, porque lá dando nada demais, marrei as pernas da caixa assim, e pus o dinheiro dentro da caixa, para não me roubar. Uhum. Quando chegou na outra fazenda, na pousada, que já foi em Diamantina, que eu, 2 noites sem dormir, O senhor veio para Diamantina? foi. Lá de E São essa Paulo. região lá em São Paulo, não, Adamantina? É, Diamantina. Diamantina. Eu vim de trem de ferro. O senhor veio de São Paulo para Diamantina. É, de E trem essa de ferro. região, pera aí só um minutinho. Eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro. Memória positiva. Oi, gente. O quadro Memória Positiva é um oferecimento de Temperos Pilão Mineiro. Olha, qualidade total. A dona de casa sabe. Quem cozinha com os temperos Pilão Mineiro não consegue usar outro. Realmente qualidade. Tem aqui, ó, o sal do seu churrasco, tem vários outros temperos, tem os molhos que também é um sucesso. Enfim, quando você vê um produto que tem a marca Pilão Mineiro, pode confiar. Tem qualidade e com certeza combina com o seu bom gosto. Estamos de volta nessa prosa com o seu Gentil aqui. Seu Gentil, aí o senhor saiu lá de São Paulo. Essa região que o senhor morou lá em São Paulo, como que chamava? O senhor lembra? Chamava Fazenda. Qual cidade que era perto lá? Lá era Assis, Ah, lá perto de Assis? né? Ah, sim. Aí o senhor saiu de lá, já com um dinheirinho, né? Desse tempo que o senhor trabalhou lá. Pegou o trem de ferro, veio para Diamantina. Vim para Diamantina. E quando chegou em Diamantina? Diamantina, eu 2 noites sem dormir, e eu tinha um cara lá, saiu lá para gente dar uma volta, e eu contei que eu vinha trazendo dinheiro, quando eu saí de lá, amarrei a perna da caixa, O senhor contou que o senhor estava com dinheiro? contei que estava com dinheiro. E ele? Coisa assim e tal, e coisa. Quando eu dormi demais, 2 noites sem dormir, quando eu acordei, dá sorte que eu vinha trazendo dinheiro nas 2 pernas da casa. Quando eu acordei, só tinha uma perna com dinheiro, ele roubou. Roubou o dinheiro de uma das pernas? Roubou um dinheiro das Vixe. pernas. E era uma quantidade boa de dinheiro, seu Gentil? Mas não era não, porque ganhava, era que tem né, de fazenda, Aham. era barato, né? Assim, tudo. Mas roubou um bocado do dinheiro do senhor? Me roubou um bocado de dinheiro. Uhum. Isso já foi em Diamantina. Certo. Já lá em Diamantina que eu fui conferir o dinheiro. O cara que dormiu mais na pensão que eu dormi lá em Diamantina roubou um dinheiro de uma das pernas e já pegou o carro que fazia passagem lá e foi embora. Uhum. Aí quando de manhã, quando eu acordei de manhã, eu olhei, cara, só tinha dinheiro numa das pernas da casa. Aí falei assim, reclamei para o dono da pensão lá, ele falou, moço, mas é que
Aqui a gente não pode olhar esses trem, não, porque é gente aí de todo canto, então não pode te garantir que coisa. Eu falei, mas eu fiquei a metade do meu dinheiro que eu sofri para ganhar, ele me roubou ele. Eu falei, mas é aqui, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Como diz, eu não posso fazer nada, porque te roubou e eu não posso. Aí o senhor veio Aí eu vim. pra Capelinha? Aí eu peguei, aí nesse tempo era trem de ferro, né? Queijinho. Larguei, gastei. Não. Aí de até Diamantina pra cá já foi na jardineira. Foi de jardineira. Ah, Aí que eu cheguei em casa, com esse pouco de dinheiro na perna da casa. E eu ainda era muito jovem ainda, mas graças a Deus tinha muita coragem de trabalhar. E botei um botequinho, que esse dinheiro. na onde que era o boteco do senhor aqui? Aqui era na Rua da Sul, Na Rua das Flores? lá no começo da Rua da Sul, Aham, lá embaixo. aham. E aí eu botei um boteco lá e se virando, comprando. O povo me conhecia demais, que lá já o povo me conhecia muito, na Diamantina. Aí foi não tinha, já era no tempo do Gesto Cordeiro, já foi aqui em Capelinha. Cheguei com esse dinheiro em Capelinha. E Gesto Cordeiro tinha um armazém grande. Aí o Gesto Cordeiro me fornecia assim o seguinte. Era no tempo do Cascata? Era no tempo do Cascata já. Sim. Aí o senhor comprava as coisas pro boteco do senhor lá? Comprava as coisas do meu boteco lá. Uhum. E pagava uma conta, fazia outra e fui levando esse trem. O meu comércio foi crescendo porque eu tinha uma amizade com o povo da zona rural, né? Uhum. E eles vinham lá no meu boteco e compravam na minha mão. E eu fui se virando assim, se virando. E depois eu comprava tudo que tinha do comércio, até sapato de mulher que chegava como é que chama? Que saía vendendo. Mascate? É o mascate. Eu comprava, mas assim, eu pago o dia que eu vender. Uhum. É nesse caso. Uhum. E aí eu ia vendendo e ia jogando o dinheiro. Um pouco eu já estava com um comércio bom. E aí já passei não comprar mais, passar devendo mais ninguém. E aí fui melhorando a situação e já. E aí eu esqueci uma parte, que eu conheci a minha esposa. Pois eu queria falar justamente sobre isso. O senhor voltou de Diamantina para cá, o senhor voltou de São Paulo, passou em Diamantina e veio para cá. Esse tempo que o senhor veio, o senhor estava solteiro ainda. Solteiro. Pois é. E nessa chegada aqui, como é que foi a constituição da família? Como é que o senhor conheceu a esposa? Como é que foi? Foi assim, uma coisa, parece que Deus iluminou para mim, porque ela estava até em casar. Ela? Mas eu conhecia o cara que ela estava namorando. Sim. Aí eu falei, mas moça, você quem casa com esse cara não vale nada. Ó, o senhor já estava de olho na mulher. Esse cara não vale nada, esse cara eu conheci a minha esposa e conheço, não estava ainda, não tinha conquistado ela ainda não. Mas você está perdendo seu tempo, que o cara não é de nada, não.
E eu acho que você é preferível você caçar outro, porque com esse cara você está perdendo seu tempo. Como é que eu já estou noiva dele, eu falando, noiva não tem problema, não. Não casou ainda, né? Não casou ainda. Aí, então, eu chamei ela num cantão lá e falou, aí eu tô solteiro. Ó, o senhor já julgou a isca de uma vez. Falei, eu tô solteiro. Coisa, mas você hoje está indo casar com ele, você casa mesmo comigo? Eu falei, uai, e casa, se você topar casar comigo, nem eu tenho nada, nem você tem, mas nós casamos assim mesmo e Deus dá. Casamos e nem a casa nós Não tinha casa ainda. não tinha casa. Você conhece ali o beco que eles falaram no Antônio Costa? Conheço. Nós moramos numa casinha que tinha assim, no meio Do beco? Do Quando tá beco. subindo ali, uma casinha pequenininha? Nós achou essa casinha lá, que estava desocupada lá. Aham. Era no fundo do quintal do Antônio Costa, ele arrumou para nós, para mim. E nós Foi se ajeitando. foi se ajeitando. E aí o senhor trabalhava com o que nesse tempo? Nesse tempo, É. eu já tinha nesse tempo eu vendia de tudo, né? Mas nesse tempo o senhor não tinha um boteco ainda, não? Tinha? É quando eu comprei, Quando o senhor casou, o senhor não foi casando e montando o boteco, não? Foi? Não, foi o seguinte, que na minha, eu tinha igual eu falei que eu sei, com dinheiro lá de São Paulo, Sim. e aí fazer aquele dinheiro, que ficou numa das pernas da casa, Sobrou um dinheirinho para aguentar um tempo, né? para aguentar uns tempos, e Uhum. nós foi se virando. Falei que comprava fiado na mão de um, pagava aquele e comprava fiado na mão do outro, mas meu nome estava limpo. Uhum. E um que teve até aqui hoje. E a chegada dos filhos? A chegada dos filhos? É. Chegada dos filhos foi o seguinte, foi chegando todo ano, chegava um filho. Todo ano? É, O senhor teve quantos no total? 10. 10 também? Com 15 anos já tinha os 10. O senhor invejou do pai do senhor, ué? Com 15 anos já tinha os 10. E está todos vivos até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora nesse ano não estava ali. A família estava toda reunida, né? Está toda reunida. É. E Passou dificuldade para criar os filhos, seu Gentil? passei mais ou menos, mas aí eu tinha muito conhecimento na cidade, aí em Capelinha, né? Uhum. Tinha muito conhecimento lá e fui crescendo no comércio. E aquelas políticas antigas que tinha aqui em Capelinha, era uma política brava, né? Aquelas políticas, eu até ganhava uns trocados naquelas políticas. É. O senhor era do lado de quem? Eu era de um lado de um, mas investigando o outro lado, ia me pagando. É? Ganhava dos dois lados, então? Ganhava dos dois lados. Investigando o outro lado, ia me pagando, e o outro também me pagando para voltar nele. Aham. E assim, quando correu a eleição, os dois lados me apoiou. Aham. Eu estava investigando um e ganhando o outro. Uhum. Mesmo o outro não sabia que eu estava investigando ele. Aí ainda sorteio, né? Uhum. Que nós casamos, ela não tinha nada também de fazer. E a esposa do senhor é daqui de Capelinha mesmo? Era de Capelinha mesmo. Uhum. E, graças a Deus, nós nunca tivemos discussão, eu com ela. Tá com quantos anos de casado, seu Gentil? Nós está com
Nós estamos com uns. Deixa eu ver. 18. Hã? 59, disse, o senhor está com 59 anos de casado. 59. Porque eu tô com 96. 6. 59, né? Ô, seu Gentil, e me fala uma coisa aqui. Aí o senhor ficou mexendo com esse barzinho que o senhor montou, com esse comércio aí, criando os filhos, e foi seguindo. A gente sabe que o bairro Água Santa, que essa área era toda do senhor. Quando que o senhor adquiriu essa área? Como é que foi a história? Mas não era toda minha, na Barra Água Santa não era toda minha. Uma área grande, né? Eu tinha uma área grande. Sim. Mas não era toda minha, não. Mas eu adquiri no comércio. Foi no comércio pequeno, mas foi crescendo, né? Foi crescendo e eu, como da roça também, o povo da roça vinha tudo que eu vim da roça para Capelinha. Uhum. O povo da roça procurava era no comércio. Uhum. E nesse tempo fui crescendo, criando até esse aí que é o meu filho mais velho. Uhum. Nós até comprei um caminhão. Ah, o senhor comprou um caminhão? Comprei um caminhão para ele trabalhar. Uhum. Mas ele não gostou muito Da começou lida, a né? trabalhar e não deu muito certo, não. Agradou do caminhão, não? Não deu muito certo, não, mas foi dando mais. Nós se virei todo. Era assim, igual eu te contei isso. Todo ano chegava um filho. Uhum. Mas Deus dá um jeito que criou tudo, tá todos aí, tudo unido. Uhum. E hoje nós somos uma família reconhecida por todo. Em Capelinha, que eu não digo em outra cidade, mas em Capelinha, falou a família de Gentil Fernandes. Ali Deixou um rastro limpo, né? Um rastro limpo. E graças a Deus, hoje eu estou com 96. A minha esposa está com, eu sou mais velho que ela, 15 anos. Uhum. E aí, tá bem isso, e tudo criado, tudo mora aqui perto, só tem um que até ele empregou na CEMIG e aposentou na CEMIG. Uhum. Ô, seu Gentil, o senhor sempre foi muito amigo do Padre Zé Gabriel, não foi? Fui. Muito amigo. O Padre Zé Gabriel era amigo dele mesmo. Me senti muito quando ele foi embora daqui de Capelinha. E todas as vezes que ele vinha aqui, ele fazia questão de vir na casa do senhor, vir ver o senhor, né? Fazia. Ele tirava tinha a Nelzira, que era da igreja de Martim. Uhum. Aí ele chamava ela para vir em minha casa. Uhum. E dava a benção e coisa. E Deus ajudou que nós estamos aí, temos, já temos essa família numerosa de. Uhum. Mas todo mundo tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo unido. Vou para mais um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro. Memória Positiva. Oi, gente, o quadro Memória Positiva é um oferecimento de Temperos Pilão Mineiro. Olha, qualidade total. A dona de casa sabe. Quem cozinha com os temperos Pilão Mineiro não consegue usar outro. Realmente qualidade. Tem aqui, ó, o sal do seu churrasco, tem vários outros temperos, tem os molhos que também é um sucesso. Enfim, quando você vê um produto que tem a marca Pilão Mineiro, pode confiar. Tem qualidade e com certeza combina com o seu bom gosto. Estamos de volta com o quadro Memória Positiva, nessa prosa aqui com o seu Gentil Fernandes, 96 anos, um homem de história. Seu Gentil, o senhor parando para analisar a vida do senhor,
qual que foi a pior fase que teve na vida do senhor, de mais dificuldade, que o senhor sofreu mesmo? Foi quando eu trabalhava nessa fazenda, Lá em São Paulo, né? lá em São Paulo. Essa foi a fase mais difícil. Foi a fase mais difícil, que eu nem solteiro e não tinha trabalhava na fazenda e acabou que eu saí, Sim. fugi. Seu Gentil, e o senhor teve notícia, depois dessa fuga do senhor de lá, que o senhor voltou para cá, alguma vez o senhor reencontrou outras pessoas que foram para essa fazenda com o senhor lá também, que trabalhou com o senhor lá nesse tempo? O senhor chegou a encontrar essas pessoas novamente? Não, Eles não voltaram para a Capelinha também, não? não, eles não voltaram, não. De lá eles foram para outros cantos. Então o senhor não viu essa turma mais, Não, que foi com o não, senhor? não vi essa turma Não mais. sabe se viveu, se morreu, o que aconteceu com ele? O senhor não teve informação mais, não? Um deles era meu irmão, né? Desapareceu também. Desapareceu Nunca também. mais deu notícia. Nunca mais deu notícia. Era mais novo que o senhor? Mais velho que eu. Mais velho? Era. E o senhor carrega com o senhor essa curiosidade de saber o que aconteceu com ele? Não, porque ele saiu, não falou para onde ia, nunca mais deu notícia. E E quando o senhor voltou de lá, a mãe do senhor estava viva? tava, Estava. né? E ela carregou uma curiosidade ao longo dos anos de saber o que tinha acontecido com o filho? Não, ela vivia rezando para ver se tinha Se notícia voltava, se dele. tinha notícia, né? Mas não, Morreu sem ter notícia. morreu sem ter notícia, nunca mais apareceu. Uhum. E que igual eu falei que eu sei que ela tava, a minha esposa aí, estava indo casar com Uhum. O senhor me aí, contou. Agora me fala uma coisa. Dessa volta do senhor para cá, dessa luta toda que o senhor teve na vida, o que o senhor teria feito na vida diferente? Ou alguma coisa que o senhor fez, que o senhor arrependeu, que o senhor não gostaria de ter feito? Tem alguma coisa? Não, Não? não. Deu tudo certo, graças a Deus. Não arrependeu de Não nada. arrependi de nada. Uhum. Vivo muito bem com a esposa, graças a Deus. Nós temos 10 filhos. Uhum. Vivo muito bem com os filhos. E igual o mais velho estava até sentado. O que é Deus na vida do senhor? Ah, Deus na minha vida é tudo, né? Sem Deus não é nada. Uhum. O senhor tem muita fé? Tem, muita fé. Muita fé que ontem mesmo, essa casa aqui, acho que tem uma foto de um Divino Espírito O Santo. Divino Espírito Santo tá ali. Ontem, para amanhecer ontem, que eles giram com a bandeira do Divino aqui. E quando recebeu, que 3 dias antes mandaram me avisar que o Divino ia ficar aqui em casa. Nós esperando. Encheu essa casa de gente, graças a Deus, e rezando. Dei um café lá com os biscoitos lá para eles. Foi festa? E foi festa. Ô, seu Gentil, a gente nota essa luta que o senhor teve de sair para ir buscar, trabalhar, ter feito trabalho escravo, ter sofrido. Hoje em dia as pessoas estão querendo as coisas mais fáceis, né? O povo não está querendo trabalhar muito mais não. O senhor já notou isso? Que de um tempo para cá o povo diminuiu Não. O povo hoje não quer. Eu tenho, às vezes, até tem uma propriedadezinha aqui, que está bem grande, a gente não acha um camarada para trabalhar para a gente. Não encontra, né? Não encontra uma pessoa que. Parece que o povo está tudo bem de vida, não sei, o povo parece que. Antigamente o senhor tinha que ir longe para poder buscar emprego, trabalhar, o emprego hoje está pertinho, o povo não está querendo, o estudo está pertinho, o povo não está querendo, né? Justamente, que a gente vê, a gente
Não sei como é que está vivendo, não, mas a gente passa na rua, para baixo, para riba, a gente não sabe. Porque eu também não saio de casa, não. Não, né? Não. Eu vou na igreja, né? Aham. Na missa, sim. E eu ia até não estou mais. Quem não. foram os melhores amigos do senhor na vida? As pessoas mais próximas dos amigos que o senhor teve? Meus amigos que eu tive mais próximos. É. Aqui é amigo próximo mesmo. O senhor gostava de sentar, de conversar, que o senhor confiava ou confia? Eu tem um, mas acho que parece que eu sei. Que ele mora na São Vicente. Ah, quem é? Agora eu esqueci o nome dele. Agora que eu esqueci o nome dele. Tem algum outro? Quem eram os amigos do senhor? Amigos de infância, o senhor teve? Muito? Não, um cara que não arrumei, assim, amigos, assim, fora da família, né? Eu sou muito de casa, de ficar em casa e, graças a Deus, nunca fica assim, ao menos uma noite que não vem um dos filhos, mano. Uhum. Tem dia que chega um, chega outro, tem uns 3 ou 4. Uhum. Porque mora tudo pertinho de mim também, e essa rua. Sim. O senhor fez questão de colocar uns lotes para eles aí, tudo pertinho aí, para todo mundo ficar rodeando, né? Foi assim, foi. Nós não sempre colocamos. Foi pra. A minha filha mais nova mora aqui de frente aqui. Aham. E ela tem 2 crianças. Aham. E tem mais. Aquele que estava conversando, estava Sim. ali, mora logo ali. Sim. Um prédio ali, mais alto ali. Capelinha naquele tempo era muito difícil as coisas, chegar às coisas, era muito difícil? Era Gentil? difícil. Não era muito difícil naquela. Era tropeiro, né? Era tropeiro. O senhor nunca mexeu com tropa, não, né? E eu cozinhei cozinhei numa tropa. Ah, cozinhou? E Cozinhei. quem que era o tropeiro? Eu não estou lembrando mais. Eu sei que nós saiu daqui, eu cozinhando, e foi para Malacacheta. Pra Malacacheta? É. Quantos dias? Foi uns 7 dias. Uhum. E o senhor era cozinheiro da tropa? E eu era E cozinheiro. o senhor era bom na cozinha? Aí eu sabia fazer as coisinhas. Era naquelas trempe? Nas trempas. É, né? É. Aquilo devia ser difícil cozinhar naquilo, não era não, senhor Gentil? Mas que era fácil, não era não. E qual que era o prato principal que o senhor fazia? Tinha uns torresmo? Ô, moço, nessa época, que eu estava. Era um grupo que estava arrumando daqui de Capelinha a Malacacheta, né? Sim. Nesse tempo entrou o prefeito daqui, que era Domingos Pimenta, não sei se você conhece. Sim. Seu Ouvi Mingo. falar. Seu Mingo. Que era prefeito. E os outros que estavam no grupo, e me chamou para ir cozinhar, eu topei. Uhum. 7 dias. Foi só essa tropa que o senhor fez? Foi, Só uma, né? só. Agradou, não? E eu achei, depois eu achei outro serviço e não passou. A tropa também não teve mais, não. E era um tempo de carrapato que a gente, quando chegaram no ponto De pouso? de pouso, que não era ia nos carreiros, né? Que tropa era nos carreiros. Uhum. E Chegava lá, era só chegava carrapato. lá, carrapato, tirando carrapato subindo. A gente levava um remédio brabo para passar no corpo, Dá jeito nos dá carrapatos. jeito. Mas não estou vivo, satisfeito. E o senhor foi muito de fazer negócio, comprar, vender, além do comércio que o senhor tinha? Fala assim, comerciar, vender, compra um lote, vender um lote, comprar um cavalo, vender um cavalo. O senhor foi muito de negociar?
Não, nesse ramo aí eu Não chegou a mexer, não, né? Não mexi, não. Eu, eu era assim, os mascates, né? Que Era mais no comércio do senhor mesmo, era no né? começo. Uhum. Dava um prazo, chegava, não sei aquele prazo, eu dava o dinheiro que tinha. Antes de padre José Gabriel, era o padre Pedro, não era? Era, O senhor conheceu também? conheci o Padre Diz Pedro. que ele era bravo, né? Não, mas Era não? ele era meio ficava. Não, padre, depois. Não, mas o Padre Pedro, não, O senhor não tem lembrança dele? eu tenho lembrança dele quando eu fiquei noivo mesmo, foi ele que pôs Ah, foi? foi ele que colocou a aliança no meu dedo da minha esposa. Uhum. Que nós, E o ex-namorado da esposa do senhor não ficou bravo de o senhor ter tomado dele, não? ele um dia, quando eu já estava com o boteco assim, já bem arrumado, ele chegou lá e falou assim, nossa, mas seu comércio tá bom, não sei o que tem. Eu falei, uai, graças a Deus que a gente tem de tudo e tem freguesa Ah, e tá tudo dando certo. Mas não tocou no assunto do casamento. falou não, né? Falou não. E aí desapareceu. E foi para São Paulo. Aí chegou lá, disse que ele morreu. Ah, E graças a Deus nós temos uma família boa, 10 filhos, tudo unido. Não tem que dizer que tem desavença, nada. uhum. Assim. O senhor tem saudade do tempo antigo, senhor Gentil? Eu não tenho, não. Não? Não. O senhor gosta desse tempo da agora mesmo? Não, eu gosto desse tempo agora, porque a mulher cuida bem de mim. Tempo antigo era muito sofrimento, né, senhor Gentil? Ela não deixa faltar as coisas para mim. É assim, quando de manhã, quando eu levanto, ela já fez o café. E Então é esse tempo que é o bom. não, nesse tempo eu estou vivendo, viu? Seu Gentil, obrigado, viu, por essa prosa aqui. Contar um pouquinho da vida do senhor. Fiquei muito satisfeito. Mas você desculpa, porque Não. eu não tive escola, não. Não, mas teve sim, a escola da vida. Escola da vida, justamente. Aprendeu e aprendeu muito, tem muito para Ah. ensinar, porque o senhor seguiu a vida com retidão de caráter, né? E passou isso para a família toda, recebeu dos pais e passou para os filhos. Foi, graças a Deus. Não é? E sendo uma família unida. É isso Não aí. tem descontrole, discorda um do outro. Graças a Deus, é o que há de melhor. Gente, então foi o quadro Memória Positiva de hoje, com seu Gentil Fernandes, aqui, esse homem de história, 96 anos. Nosso quadro de hoje, mais uma vez, foi um oferecimento dos temperos Pilão Mineiro. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.